Olá você, amigo internauta, estamos chegando com mais uma edição aqui do nosso podcast do Noticidade. Hoje, recebendo um grande amigo meu e eu fico muito feliz de estar recebendo ele aqui porque vai trazer muitas dicas, principalmente para você, amigo e amiga que sonha com a sua casa própria. É uma oportunidade de você aprender e de todos nós aprendermos aqui juntamente com o corretor de imóveis e empresário Marco Aurélio. Marco, seja muito bem-vindo. Boa noite, Douglas. Obrigado. É sempre um prazer enorme estar na sua companhia, conversando com você. E agradeço principalmente você ter feito esse convite do seu podcast. Para mim que é uma honra estar participando do seu site, desse podcast, e te acompanhar nesse novo ciclo. Nós que somos feitos de novos ciclos, temos muito ainda para produzir. Estarmos juntos nesse momento, para mim é uma grande honra e fico muito feliz. Espero que eu possa contribuir hoje e sempre com você e com todos a sociedade. Com certeza, já convido você, amigo e amiga, a compartilhar aqui essa transmissão para que mais pessoas, sejam alcançadas aqui através desse aprendizado que teremos em mais uma edição deste podcast. Já no início, quero agradecer o apoio dos nossos parceiros aqui, em nome do Nutrimais Atacado, da Eforte Incorporadora, da Impasa e também da IVR Net. Um grande abraço a todos os nossos parceiros aqui do podcast do Noticidade. Marco, vamos começar aqui, como eu sempre digo, começar do começo. Eu queria entender um pouquinho sobre a sua história, a sua juventude, quem é o Marco Aurélio. Obrigado pelo oportunidade, Douglas. Minha família é toda aqui de Citrolândia. Eu só, como muitos, eu só não nasci aqui em Citrolândia, mas sempre estive em Citrolândia, minha família também. A minha família são professores, são do funcionalismo público. Nós até estudamos juntos por 2 vezes, passei toda a minha infância, na verdade eu passei toda a minha vida, Ainda que o momento que eu estive fazendo faculdade por 6 anos em Campo Grande, eu era aluno, universitário, eu usava o ônibus, o transporte e voltava todos os dias. Trabalhava de dia e estudava à noite, então não tem algum momento que a minha vida não tenha sido aqui em Citrolândia, a não ser passeio e viagem com a família. Certo. Já no começo eu quero fazer uma pergunta aqui, sair do protocolo. Compensa investir em imóveis em Citrolândia? Compensa, Douglas. Hoje Citrolândia sempre teve uma ascensão de mercado fortíssima. A valorização comparada com as outras cidades aqui do Mato Grosso do Sul foi muito grande. E hoje Citrolândia ocupa o 3º lugar no estado. Vale uma ressalva que o estado do Mato Grosso do Sul é uma das meninas dos olhos do Brasil, O Brasil inteiro está de olho no Mato Grosso do Sul e em Citrolândia. Então é a 3ª cidade do estado do Mato Grosso do Sul com maior valorização de imóvel. O imóvel valoriza percentualmente muito mais do que valoriza em outras cidades e também, e cada vez mais, é o lugar com maior valor agregado em aluguel. Para quem recebe de um lado sorridente, do outro lado para quem às vezes é sua para pagar, é um valor bem alto. Então, por que o aluguel é tão caro em Citrolândia? Pela valorização dos imóveis. Então, como o imóvel é uma equação econômica, para ser mais breve e mais claro, como o imóvel é um valor alto agregado comparado com os outros, o aluguel acompanha. Mas é só demanda e oferta, não? E principalmente demanda e oferta. Como está sempre crescendo, sempre ascensão, sempre vindo novas pessoas, expandindo os negócios. Então, ainda que existam investidores, e nós estamos buscando para ter cada vez mais investidores em Citrolândia de imóveis para locação, a demanda é muito maior que a oferta. É uma média de 3 por 1 ainda. Aí o preço sobe. Aí o preço sobe, porque aí valoriza também o aluguel e valoriza a aquisição também. Por isso que é bom para os investidores, Exatamente. A aquisição do imóvel, eu falo pela solidez, Já diziam nossos avós, quem compra terra não erra. E o que eles estavam querendo dizer com a sabedoria que eles têm é que você nunca vai perder adquirindo um imóvel. No contexto deles era a terra, no nosso contexto hoje, que é urbano, mais forte, ainda que o agronegócio é muito forte aqui, as pessoas precisam morar. Então o investimento que a cidade tem, o crescimento que a cidade tem natural e em expansão e ascensão como Citrolândia tem, as pessoas precisam morar, precisam de moradia. Então, de cara, tem essa necessidade de aluguel e de aquisição. E as pessoas que vão se instalando, sejamos nós que somos da casa, somos da terra, ou pessoas que estão vindo construir, começar ou recomeçar suas vidas em Citrolândia, é precisão de moradia. E quando elas vão ficando instaladas, é muito comum que a primeiro momento eles façam aluguel e estando instaladas,
ficando felizes, pensando em aumentar a sua família, em construir sua família, ou criar seus filhos aqui, eles procuram a aquisição do imóvel. Então são esses dois momentos que diariamente continuam com grande volume e dessa forma aumenta sempre essa demanda. E você, amigo e amiga internauta que acompanha aqui a nossa entrevista, daqui a pouquinho nós vamos entrar no assunto sobre financiamento imobiliário aqui com o Marco Aurélio. Ele vai dar dicas valiosíssimas para você que está pensando em adquirir o seu primeiro imóvel. Você que quer sair do aluguel, né? A gente entende essa luta, essa necessidade, principalmente em Sidrolândia, que é um município que vem se desenvolvendo muito e, como acabou de explicar aqui o Marco, né, tem essa demanda muito grande por imóveis. Mas antes disso, antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero saber mais um pouquinho sobre a sua vida, né, Marco? Porque eu lembro, pessoal, o Marco Aurélio, ele é daqueles cara que sentava na frente, na sala de aula, entendeu? Eu era do fundão lá, sabe? Então, o Marco, ele era aquele cara certinho, sempre foi assim, né? Bem arrumadinho, cabelo penteado, sabe? Senta na frente, tira nota boa, presta atenção e tenho certeza que deu resultado, né, Marco? Hoje aí um empresário de sucesso e a gente fica muito feliz por isso, né? Você se lembra dessa época, né? Sempre. Você sabe que ainda bem que você tem só a lembrança da parte boa, que você estudou numa época comigo. Quem estudou da parte com você pra frente já era o contrário, já ficava no fundão, já não fazia nada. Ah, então foi piorando. Foi piorando. Mas como eu mantive as notas boas, né? Então, como minha família são professores, sempre existia uma exigência muito grande em relação à educação. É uma formação nossa de família, né? Minha mãe é professora, excelente por sinal, pedagoga, especialista na área. Hoje eu estou na Secretaria de Educação. Minha avó foi docente a vida inteira por amor. Meus tios são da Universidade Federal 1. Minha família toda é do mundo universitário e educação. E eu sempre fui ovelha negra, para te ser bem sincero. Eu sempre não quis muito esse caminho. Com respeito, é lógico, mas eu ambicionava outras coisas. Então, daquela fase que de 12 para frente, foi só ladeira abaixo, segundo a minha mãe. Mas como eu tinha notas altas, né? Sempre tive boas notas, não tinha dificuldade, então fiquei folgado, mas deu um resultado, né? Na faculdade também eu fiz assim, eu sempre não fiz aquele tradicional de ser aplicado, estudioso, fazer as coisas, mas eu prestava atenção, fazia a prova e estava tudo certo. Mas ali do ensino médio para o ensino superior, você chegou a fazer algum outro tipo de faculdade, trancar? Porque tem algumas pessoas que começam, daí tranca. Não, eu segui contínuo. Eu não saí do ensino médio para a faculdade. Eu entrei na universidade quando eu já tinha 20 anos. Certo. Eu fiquei primeiro trabalhando. Na verdade, como eu falei, eu sempre era ovelha negra da minha família, eu nem queria estudar, eu queria trabalhar, queria produzir, mas chegou um momento, uma experiência que eu tive, eu tinha um sonho na época de trabalhar na instituição financeira e fui selecionado, passei em primeiro, quando chegou na hora de apresentar o diploma universitário ou que estava em trânsito, né, que estava em andamento, precisava somente estar no primeiro semestre, eu não o tinha, e aí eu perdi a vaga, fiquei bastante frustrado na época, né? E aí eu resolvi que eu tinha que fazer a faculdade. Aí ouvi o conselho da minha avó, que queria muito que eu fizesse administração de empresas, então eu fiz a faculdade de administração de empresas, emendei com a faculdade de ciências contábeis e depois eu fiz MBA em gestão pública. Essa, na questão universitária, foi minha jornada. Você fez 3 faculdades? 2 faculdades e o MBA, que é a especialização. MBA. Caramba, parabéns, cara. Obrigado. Parabéns. E aí onde surgiu a parte de ser corretor de imóveis? O amor, né? Essa profissão me encontrou, encontrei ela, sou muito grato. Eu sempre quis, desde criança, eu tinha um sonho, eu sempre fui muito sonhador, muito mesmo. Então eu assistia a TV, na nossa época não tinha internet, né? Você sabia o que passava na TV. Então eu via aqueles homens de negócio, de maleta, de terno, andando de avião, participando de reunião, eu almejava aquilo. Mas eu não tinha nenhuma referência na minha família, na minha rua, na cidade, eu nem sabia bem. Então era uma coisa meio confusa, eu queria aquilo, mas não sabia bem como é que chegava, como é que era. Como minha família é uma família simples, gente trabalhadora, era algo muito inalcançável do ponto de vista financeiro e econômico. E eu sempre tive esse sonho. Então assim, na minha jornada eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Já o segundo e o terceiro ano eu já fiz à noite, eu já trabalhava, né? Então eu trabalhei como auxiliar na oficina, disso eu participei de um processo seletivo na livraria.
Nessa livraria eu trabalhei menos de 2 anos. Depois de 1 ano eu era jovem ainda, eu tinha recém feito 18 anos. Eu consegui conquistar o cargo de gerência, então eu fiquei gerente 8 meses, tinha aí só 18 anos. Tinha pessoas mais velhas que trabalhavam lá comigo. Disso eu recebi um convite, como eu tinha um interesse em ser vendedor e ganhar mais, e não está nada de errado com isso. Recebi um convite para ser vendedor numa loja de material de construção. Eu entrei numa loja de material de construção sem saber fazer conta de madeira, sem entender nada, sem experiência nenhuma. Mas eu queria ganhar mais, eu queria prosperar. E nessa questão de prosperar, eu entrei sem saber nada, me encontrei com o mundo da venda, com atender com essa comunicação, gostei muito. E como ganhava por produtividade, eu fui me dedicando de pouco em pouco, pegando os clientes menores, trabalhando. Aí trabalhei por 2 anos e meio, né? E neste momento, a partir do 3º mês, eu já fiquei até o final, eu fiquei como vendedor número 1, o que mais vendia. E no final terminei como gerente de venda e a empresa fechou e eu saí. Como, voltando a falar, eu tinha essa experiência do funcionalismo público, e como eu disse, você nunca vê pato da galinha, nem galinha da pato, então naturalmente eu sabia que um modelo de negócio, de trabalho seria isso. Então eu consegui ser funcionário público, fui aí por, se não me engano, 4 anos, se eu não me engano, nesse formato familiar, funcionário público, trabalhei no planejamento, aí fui crescendo lá dentro, né, dentro do que era possível. Neste momento eu fazia faculdade de administração, entrei como estagiário, depois fiquei efetivo. Neste momento, eu comecei a conhecer, que eu sempre gostei de me comunicar, sempre fui muito curioso, conheci as pessoas que eram consultores, que não eram funcionários, que tinham empresa que rodava o estado, o país, e da área de contábeis. Por isso que eu fiz contábeis. Eu fiz meio na marra, porque eu naquele momento eu pensava, ou eu tenho que alavancar no funcionalismo público de carreira, ou eu tenho que abrir uma empresa dessa área e tudo. Então a minha vida era assim, sempre ambicionando. Mas, lá no fundo, desde que eu comecei a administração, eu tinha endereço. Primeira vez uma tia minha que falou que estava fazendo curso de corretor de imóveis, me explicou o que era. E eu fiquei fascinado por aquilo. Numa época que não era tão glamurosa como agora, porque agora é glamuroso, carrão, Instagram, né, altos valores. Então, hoje em dia o mercado imobiliário chama atenção pela facilidade, digamos, pelo glamour, por as pessoas terem muito TikToker, influenciador, que é corretor. Naquela época não, na maioria dos corretores eram pessoas mais velhas, que ou já tinham experiência em outras atividades, passavam a ser corretor, vender tudo, ou era aquela questão que eu ouvi muito no começo de carreira, até da própria família, que era a profissão de picareta, aquele cara que vendia de tudo e fazia contrato de gaveta para tudo. Então, enquanto eu fazia faculdade, eu fiz o curso técnico de corretor de imóveis à distância, fiz a prova, e tirei o CRES em 2010. Eu estava no último ano de administração de empresas e eu estava no funcionalismo público, então eu fiquei muito mexido e eu comecei no ano seguinte a ser corretor de imóveis. Fiz um cartãozinho, moda antiga, consegui trabalhar 6 horas direto na prefeitura, porque eu achava injusto estar lá e estar fazendo isso. E era uma época diferente, não tinha WhatsApp, não tinha internet, era ligação mesmo, né? Não era conhecido, as pessoas nem assimilavam meu rosto com a faixa. E aí minha primeira cliente foi minha avó, que tinha uma casa, e aí ela passou a casa para mim vender, fiz uma faixa que ocupou quase toda a fachada inteira da casa, para as pessoas saberem que existia o Marco Aurélio, e um colega meu que estava indo embora na prefeitura, e ele tinha um terreno grande, e na época eu olhei e tive uma sacada. Ele estava 1 ano tentando vender aquele terreno, perto da Escola Catarina, era um terreno 20 por 40. E eu disse para ele, olha, eu acredito que é mais fácil, porque a gente não faz um desmembramento, vão virar 2 terrenos, é menor valor, você até vende um pouquinho melhor, você vende. Ele ficou meio assim e falou, não, eu não vou gastar com isso. Se você tiver um negócio, aí a gente desmembra. Aí eu vendi, comecei em 2010, naquele final do ano vendi os terrenos, comecei em 2011 vendendo. Eu tinha então 24 anos, comecei aí vendendo esses imóveis. Foram os meus primeiros clientes. Quando eu comecei a ser corretor de imóveis e tentar, nunca foi plano B. As pessoas sempre perguntam se foi acaso, se eu sonhei. Nunca foi plano B. Eu sempre quis ser corretor de imóveis. E quando eu consegui, eu falei que eu ia ser corretor de imóveis, que eu ia ser uma referência e que eu ia fazer minha carreira nisso. E como eu estava no serviço público, o que aconteceu? Eu fiz um planejamento. Quando eu comecei a fazer, eu pedi minha exoneração, não me deram na época, fizeram a proposta. Até a pessoa que na época era o secretário falou, Marcos, você tem que entender que isso é um bico.
você pode fazer e trabalhar aqui de boa, depois das 5, sábado. Quando você precisar ser um dia mais cedo, você pode sair, você já está fazendo 6 horas direto, fica tranquilo. E aí eu peguei, fiz um planejamento, não tirei férias 2 anos, fiz um caixa, eu era recém-casado, então eu já era chefe de família. E eu fiz comecei aquele ano dizendo que eu ia ser corretor de imóveis. Você se preparou para isso? Me preparei, 1 ano. Fiquei sendo trabalhando. Tem várias histórias engraçadas que eu, no momento, vou contar, para não ficar extenso. E eu falei que eu ia ser corretor de imóveis. Eu comecei aquele ano, em março, e falei, consegui exoneração, né, aproveitei o período eleitoral. E eu fiz uma meta de valor mesmo, porque eu era provedor da minha família, da minha casa. Então eu fiz uma meta que se em dezembro eu ganhasse um salário no final, parecido com na época alta, que a referência que eu tinha, digamos que era um secretário, eu ia continuar sendo corretor. Se não desse, eu ia, como eu disse, baixar a cabeça, pedir de volta o emprego, ou ia também trabalhar na instituição financeira, que eu havia tido um convite também para trabalhar na cooperativa e recusei. E aí, com a graça de Deus e muita dedicação, eu falo que a minha vida é isso, realmente é. É difícil me ver em outra situação que não seja essa. Então, fazem 12 anos da minha vida que eu respiro, que eu transpiro só isso. Não é a venda, é a carreira, é ser corretor, é intermediar o sonho e a aquisição das pessoas, os projetos, é retribuir a confiança que as pessoas têm, porque você trabalhar com o patrimônio, com o dinheiro alheio, e ao mesmo tempo você trabalhar com a perspectiva, com o sonho, com o desejo, com frustrações que a pessoa já veio trazendo, é uma coisa muito séria, né? E eu me envolvo bem com isso, então eu não olho para o resultado financeiro, isso faz parte. Eu acredito que o resultado financeiro nesse mercado é assim, é igual ao maratonista. O maratonista, ele treina o ano inteiro, aí ele vai lá, compete, ganha, pega a medalha, comemora, no outro dia ele treina tudo de novo. E é assim que eu faço todos os dias da minha vida durante esses 12 anos. Eu posso fazer o melhor e maior negócio hoje, eu comemoro, porque a gente tem que ser grato e celebrar. Mas eu não mudo minha agenda, eu não desmancho a agenda, eu não perco o ritmo de trabalho, eu não perco a força e a intencionalidade e sigo, né, nem no outro dia, às vezes 1 hora depois, da mesma forma que está o planejamento. Então foi assim, eu sou grato, sempre falo. Eu não sei se eu encontrei essa profissão ou se a profissão me encontrou, ou prefiro achar que nós nos encontramos. Que Deus, cada pessoa nasce com um dom, né? Então eu acredito, com a história para fazer, eu acredito muito que isso é a minha forma de servir, né? A gente, como cristão, sabe que você tem que servir as pessoas. Então eu encontrei o meu jeito de servir assim e consegui ter o trabalho da mesma forma. Eu sempre falo que sucesso, né, Marco, é uma consequência de um propósito, né? Você encontrou o seu propósito. Eu acho que é muito difícil, né, pessoal, você encontrar o seu propósito de vida, né? Tem muita gente que às vezes fica trocando de emprego, trocando de profissão, vai para um lado, vai para o outro, porque ela não encontra o seu propósito, né? O que é isso? É você fazer aquilo, né, com tanto amor que você faria até de graça, né? Aquilo é o seu propósito. Foi para aquilo que Deus te chamou. E você faz isso com muita excelência porque você atende muito bem e eu até te disse, né? Você se envolve sentimentalmente. Totalmente. Até no que não devo. No negócio, né? Que passa a não ser um negócio, é um sonho, né? E você sonha junto com aquelas famílias ali e persegue, vai, busca, principalmente na questão do financiamento, né? Que é uma coisa que precisa realmente de muita paciência, de muito trabalho, de muito cuidado, né? A questão também agora de declaração de imposto de renda envolve muitos ajustes e muitos detalhes, né? E é bastante cansativo, né? E talvez até em alguns momentos frustrante, né? Para as pessoas que têm uma expectativa, né? E a gente vai entrar nesse assunto, mas antes, né, que é o assunto do financiamento, eu acho que é o principal, que as pessoas mais, né, se preocupam com isso, porque é uma oportunidade, né, da pessoa que não tem aquele valor de poder entrar na sua casa própria. Então faz muita diferença, por isso que eu te convidei, porque as suas dicas são valiosas para ajudar essas pessoas que têm esse sonho da casa própria. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua família, porque quando a gente vê o Marco Aurélio assim, a gente tem que entender que existe
uma esposa por trás disso, né? Existem filhos por trás disso. Fala um pouquinho da sua família. Existe muito. E quando você fala em propósito, é o que move mesmo, porque todos nós temos que trabalhar de alguma forma e temos que produzir dinheiro, porque o dinheiro é a moeda do mundo. Mas quando você encontra o propósito, muitas vezes como eu disse, o dinheiro é recompensa e tudo mais. Mas existe outra questão também, que é a questão familiar. Porque, às vezes, em alguns momentos, você desmotiva se você é sozinho. Você pode não ter alguém para dividir, ou não ter alguém para contar, ou não tem para te apoiar. Porque nem tudo são flores, né? Então, assim, como você falou, esse envolvimento emocional eu acabo tendo, essa entrega mesmo. Então, muitas vezes é de frustração. Às vezes não é uma frustração prolongada, mas é uma frustração momentânea. Então, você tem que entender o momento, viver aquele momento e não focar no problema e sim focar na solução. E eu tenho uma conselheira com a minha esposa, a Maria Rita, é advogada, na parte jurídica, eu aprendi muito com ela no decorrer da nossa vida, desde o começo. Ela até começou nos meus contratos ela que fazia, depois eu peguei aquela experiência e fui otimizando. Quando eu tenho algo mais complexo, ela me ajuda profissionalmente. E o suporte diário é todo dia. Então eu tenho filhos, eu tenho o João, Davi e a Annelisa, meu filho vai fazer 12 anos esse ano, no meio do ano, minha filha que é o mais velho. E eu tenho uma filha que vai fazer 10 anos, a Annelisa, né? Então, até nisso eu fui muito abençoado por Deus, sou muito grato por ter me permitido ter um casal de filhos para que, né, vivenciar essa experiência aí dos dois. E então essa é o que é aquele gás que falta, é aquele momento que você tem um dia muito, talvez não tão bom, porque os dias ruins vêm até para quem merece só o bom, e você lá no seio da família você tem. E principalmente que eu faço muito, muito mesmo, com quem comemorar. Porque a cada negócio que eu faço, as pessoas vêm celebrando, no Instagram, vem curtindo, às vezes a pessoa pensa, vendeu mais uma coisa, fez negócio, mas na verdade eu estou celebrando o cliente, um financiamento que não estava dando certo e deu certo, uma proposta que foi aceita, alguém que me deu um feedback falando que estou muito feliz de ter realizado, que em algum momento chegou que não ia dar certo, que eu não desisti. Então eu celebro isso. Então eu pratico muita gratidão diária, pratico individual do meu trabalho muito com a minha família, e é com quem eu celebro, com quem eu divido, né, as boas coisas e as boas alegrias. E é para quem, até falei para você no começo, fico muito feliz quando vejo um pai empresário com o filho do lado, aprendendo, né? Então é um desejo que eu tenho mesmo. Até as pessoas, às vezes é natural, e tá tudo bem, né? Cada pessoa tem um entendimento. Às vezes as pessoas perguntam, você quer que seu filho seja médico, advogado, juiz? Eu quero que meu filho seja corretor de imóveis, minha filha também. Aí se eles quiserem fazer outra coisa depois, eles podem fazer. Mas eu quero que eles vivenciem pela experiência, que eles façam talvez cursos como eu fiz, mas que eles tenham essa troca. Então vai estar lá o lugar, eles escolhem se vão querer ficar, mas eles sabem, eles ficam felizes, eles veem placas. Se a gente eu fui atualizar placas, eu tinha 20 e poucas placas entre 9 atualização, eu levei eles junto, eles participam, eles entendem, até porque eles têm que entender de onde que provém o nosso sustento, né? E dar valor no trabalho e nas pessoas confinosas. Meus filhos ficam felizes. Como a cidade é pequena, eu tenho muitos clientes, afinal foram 10 anos de dedicação, são mais de 300 contratos de casas, de imóveis que eu assinei nesses últimos 10 anos. Então, se eu vou no mercado, eu encontro um cliente. Se eu vou no almoço, eu encontro um cliente. Se eu vou abastecer, eu encontro um cliente. Aí minha família, meus filhos têm uma brincadeira. Quantos clientes eu encontrei no lugar? E às vezes ela fala assim, minha filha fala, pai, sabia que eu estava conversando com uma amiga minha? Você vendeu a casa para o pai dela? Sabia? Você vendeu para ti? E eles ficam felizes e eu fico mais ainda, né? De eles já estarem participando de tudo isso. Com certeza. Qual que é o segredo da boa venda, Marco? A empatia. É você se pôr no lugar do outro. Porque às vezes as pessoas podem até disfarçar visualmente, tá aí o PNL para isso, verbalmente, mas a pessoa está sendo interesseira. Ela tem interesse no resultado financeiro, ou no que ela vai ganhar, ou no que ela vai pagar com aquilo que ela está fazendo. E você tem que olhar as pessoas como sendo elas interessantes. A necessidade, o desejo, o anseio da pessoa tem que ser interessante para você, para que você tenha empatia. Porque muitas vezes as pessoas pensam, vai lá e nós experienciamos, fala, mostra e faz a proposta. Não. Tem algumas pessoas que eu já atendi até 2 anos, até que dê certo financiamento, ou dinheiro, ou seja o que os dois querem, que encaixe tudo isso.
Então, se você olha só para o resultado financeiro, só para quanto você vai ganhar, isso não tem sentido, você não tem essa disposição. Então, é empatia. Não é clichê e não é hipocrisia minha, mas eu nunca trato a pessoa como eu não gostaria de ser tratado. Eu sempre trato como eu gostaria de ser tratado, sempre ouço, né? As pessoas fazem muito curso de oratório, eu nunca fiz, mas eu já fiz curso de escutatório. Já fiz, porque é você aprender a ouvir. Porque essa pessoa precisa só ser ouvida. Ela está num momento de raiva, de tensão, ela está frustrada ou ela está insegura. E focadas no problema, porque o problema realmente é dela e a gente é só intermediário. Alguns clientes construtores eu sempre digo, faz mais isso, chega aqui, cede aqui, porque você vai ter o resultado econômico, financeiro e tá tudo bem, tá certo, é justo. Mas você não vai ficar mais com o imóvel, a pessoa vai morar, ela vai viver, ela vai descansar, ela vai receber a família, ela vai se sentir segura. Um lar, um imóvel, eu falo isso porque eu sou especialista em imóveis, em casas. Até atuo com outra coisa, mas eu me entrego nisso, isso é o que faz sentido para mim, então eu sempre vejo isso. Então eu sempre vejo, fico feliz quando uma pessoa faz ampliação, muda, quando a pessoa faz upgrade, comprou uma casa agora, daqui a 8 anos ela vem e compra outra. Então o segredo para mim não é um segredo, na verdade, se eu fosse sugerir alguém que está começando agora, ou que talvez não está tendo bons resultados e fica se perguntando o que está errado, será que sou eu, será que é o cenário, será que é política, será que é economia? Talvez seja falta de empatia. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Ter interesse na pessoa, não ser interesseiro no que ela vai te proporcionar de dinheiro financeiro, de resultado. Essa pessoa que nos assiste, o que ela tem que fazer para ela conquistar a casa própria? Essa é a pergunta-chave da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, porque é uma preocupação muito grande, principalmente no município como Sidrolândia. Sidrolândia nós citamos até em matéria que é uma cidade de baixa renda, que a maioria das pessoas está ali na faixa de até 2 salários mínimos. Então, a maioria das pessoas realmente ganha pouco. Para esse cidadão, é impossível ele conquistar a casa própria? Não é. É preciso ser bem assessorado. É o para começo. Primeiro planejamento. Primeiro planejamento. Primeiro é escutatório. A pessoa, né, se você abre sobre a área, tem que nos procurar. Nós temos aí uma inteligência artificial que atende 24 horas, né? Depois a gente atende, digo isso porque essa pessoa, o único horário que ela tem, nós também temos família. Como você falou da família, tem meus filhos, eu fico 100% focado, eu tenho uma jornada média de trabalho de 12 horas por dia. Inteligência artificial que você fala é o robozinho do WhatsApp, né? Não, é eu tenho uma inteligência artificial, um sistema exclusivo que eu desenvolvi para a Pop Imobiliária, que foi contratado, e todo o WhatsApp, direct ou mensagem no Messenger de Facebook é totalmente integrado, existe um desenho, ele recebe a resposta automática, mas não aquele que fica protelatório a vida inteira. Só para fazer para a pessoa não ficar no vácuo, digamos assim, para ela ser atendida, a gente entender um começo que ela precisa, e aí no outro dia, se é um horário muito fora do comercial, a gente ter as primeiras informações e saber que hora que a gente pode atender presencial ou por ligação a pessoa. Então a pessoa, seja no direct, seja no WhatsApp, seja ali no Facebook, Instagram, seja onde for, ela entra numa fila. Mandou a mensagem... Não chega a ser uma fila, é bem simultâneo. Como assim? Ela clica e já vai tendo resposta. Então, mas ela entra numa fila para ter um atendimento... Exatamente. Aí sim. Atendimento aí ela que não seja pelo robô. Personalizado. É lógico que esse aqui não é uma coisa tão robotizada. A gente fez algo bem exclusivo, baseado no perfil de cada pessoa. Porque a demanda também é muito grande, A demanda é muito grande. A demanda é muito grande mesmo. Principalmente fins de semana, feriado. Qualquer momento, até de noite, né? E principalmente à noite. Então, assim, a gente entende, as pessoas precisam trabalhar. Né? E só que a gente também precisa trabalhar, mas precisa dar atenção para a família. Ainda mais à noite, que é o horário que a gente sonha, né? A gente sonha muito acordado. Tá certo. Então, a gente consegue dar essa pré-triagem, digamos assim, e aí já entra na fila, já vai retornando. Um planejamento, que essa pessoa é muito imediatista, ela quer aquele momento comprar aquela, mas existe uma demanda. Nós temos aí hoje Minha Casa Minha Vida, que é um cliente que faz, e ele faz uma média de 40 unidades ano, e nós vendemos todas, né, na média de 80% a 100%, e as casas estão sendo construídas, porque não tem casa pronta, não dá tempo. Então a gente precisa entender, fazer um planejamento que é bom. A gente parcela a entrada, faz assessoria financeira,
como que a pessoa tem que declarar renda, imposto de renda. A gente contratou um contador para nos ajudar. Isso, quando eu falo ajudar, não é inventar renda, mascarar. Falo isso com clareza, que algumas pessoas nos procuram achando que é isso. A gente só tem porque o novo mercado existe pessoas que têm 2 atividades, tem o CLT e tem outra, ou são MEI, ou são trabalhadores do agronegócio, recebem as comissões. A gente precisa explicar para o banco, porque o que o banco quer saber? Quer saber que a pessoa tem a capacidade de pagamento para manter a adimplência da parcela que é mensal. Então a gente explica isso de uma forma muito didática, planeja, não dá agora. Caso a pessoa não consegue aprovar, porque ela precisa quitar uma dívida, ou ela está numa troca de emprego, ou ela não tem nada de entrada e não consegue parcelar. A gente tem um banco de dados, a gente explica bem, vai triando, e cada vez que começa um novo projeto a gente faz. Às vezes na vida, em vários momentos, a gente precisa entender que a gente precisa muitas vezes dar um passo para trás para dar 2 para frente. Eu falo isso todos os dias. Então as pessoas são muito imediatistas. Elas querem, né, resolver o problema, aí não dá certo, ela já vai lá, já estoura o CPF, já faz um compromisso que ela não pode pagar, já faz um financiamento atrapalha. Então, primeiro nos procurar para que a gente explique e ter essa certeza. Ou ela fala assim, não deu certo a casa, vou comprar um carro. Aí já compromete, né? Já compromete, a gente sempre fala. Ou casa, não tem nome limpo. Exatamente, tem restrição de CPF. E às vezes a pessoa também larga, tipo assim, solta, já tem restrição, nunca vou. Existe aí o programa hoje para dictação de dívida, você pode ter uma dívida parcelada, a gente abre o sistema, a pessoa tem que se abrir também, a pessoa não precisa ter vergonha, porque são coisas que todos nós estamos suscetíveis a ter uma restrição de Serasa, a fazer um compromisso financeiro e por algum momento não conseguir cumprir, mas a gente tem que fazer um planejamento, a pessoa parcelar aquela dívida, para pagar até a margem, então a pessoa precisa. Eu estou tentando, e vai ser um assunto para outro podcast nosso, trazer grandes empresas para que façam incorporação aqui, que é esse volume, né? Cidrolândia já passou da hora de verticalizar, né? De ter prédios, né? E então, assim, faz 2 anos que eu atuo, já reuni com grandes empresas do país, do estado do Mato Grosso do Sul. Inclusive, eu sei certinho o potencial que tem a cidade e qual que é o perfil ideal de valor, porque eu encomendei ao Cristiano, um grande expert da incorporação, do mercado imobiliário, que é o Cristiano Rabelo. Eu paguei essa consultoria dele, eu fiz uma pesquisa, então agora eu estou apresentando para essas grandes empresas, para elas entenderem o potencial que o Cidrolândia tem, e principalmente que a gente tem uma necessidade grande dessa moradia popular, médio, Minha Casa Minha Vida, né, Caixa está flexibilizando. Então, estou falando tudo isso que a pessoa fala assim, mas é porque eu vi e não tem, sempre está vendida, sempre quando eu vou lá já vendeu. Realmente a gente vende muito na planta. Isso é uma verdade porque a demanda é alta. O que eu ouvi falar, Marco, por exemplo, dos investidores e de algumas incorporadoras que nós temos contato, é que quem tem área em Cidrolândia também supervaloriza a área, né? Coloca um valor que acaba ficando inviável para a incorporadora, então, adquirir a área e aí fazer, né, loteamento ou fazer algum tipo de investimento de casas, né, para atender então essa demanda. E aí o negócio trava, né? Não acontece, né? Na verdade, quando eu falo isso para os vendedores de imóvel, vamos dizer, outro cliente meu, que é aquele que deixa o patrimônio dele no imóvel para vender. Todo mundo vende por algum motivo. Normalmente a pessoa tem um plano. Então ela precisa levantar aquele dinheiro para fazer o plano, o projeto. As áreas Cidrolândia, as pessoas precisam ter um entendimento que a área existe valor e preço. Valor é o que vale baseado em especulação imobiliária e tudo mais. Existe um preço. O preço é aquilo que dá liquidez, que faz ele deixar de estar na especulação, de ser à venda e passar a ser vendido. A área bruta, ela vale o que cabe nela. Repito, a área vale o que cabe nela. O que eu estou querendo dizer com isso? Todo projeto que a gente faz ou começo de conversa, primeiro a gente falar em valor, é feito um estudo de viabilidade econômica. O que cabe ali? Se é construção habitacional, quantos imóveis cabe, que valor que é aquilo, se é loteamento, a mesma coisa. Aí tem que fazer uma parceria, porque nenhuma empresa, por maior que seja, por maior de volume, maior de capacidade financeira, vai investir na área bruta, comprar e pagar o valor em Cidrolândia. Ela faz através de parceria. Inclusive eu estou desenvolvendo e logo em primeira mão vou trazer aqui para você 2 projetos que são assim. Então, está fazendo, faz o estudo, cabe isso é vendável, isso vende e você vai receber em 2 anos. Financeiramente,
Ou o que eu aconselho sinceramente é a pessoa permutar por imóvel, porque ela gera uma carteira de aluguel, ou ela termina recebendo um imóvel de 200 mil, no contrato, quando ficar pronto vai entregar, ele vale 220 até 250 mil reais, ele vale 10 a 20% a mais. Então, existe isso, porque tem um teto mágico de absorção de mercado. Então, tem aí grandes latifundiários urbanos na cidade que vão passar para os netos terreno e não vai vender área. Não vai vender. Ah, mas um dia vai vender. Realmente, quanto mais você espera, mais valoriza. Mas do ponto de vista de quem quer vender, precise ou não, o que ele faz hoje com 1,5 milhão de reais, ele não faz mais daqui a 2 anos. Então é melhor que ele já tenha uma precificação e uma garantia de recebimento para que isso aconteça. Então, eu vou só vender o dia que o meu terreno, a minha área valer 5 milhões. Quando a sua área valer 5 milhões, meu amigo, você pode até vender, mas você vai fazer a mesma coisa que você faz com 1 milhão de reais hoje. Então as pessoas precisam ter uma consciência. E as pessoas precisam ter uma consciência da questão social. Quem é de Hidrolândia tem que estar aberto para o desenvolvimento da cidade. Porque em algum momento, seja ele, seja alguém da família, ele está num polo que ele vai ser beneficiado. Ou ele é atacadista, ou ele é varejista, ou ele é prestador de serviço, então ele vai criar uma fonte de renda, um patrimônio, alavancagem patrimonial para ele e para a sociedade. Então alguém da sociedade vai ser cliente dele, vai ser consumidor dele. É o que eu penso. E é o que os estudos de incorporação nacional, eu participo de um grupo nacional de incorporação, é o que os estudos apontam. Por que Hidrolândia só tem 2 prédios? Todo mundo pergunta isso. Por quê? Você sabe, falta de coragem. Maracaju tem o quê? 5? Falta de coragem. Falta de coragem. Coragem de quem? De incorporadora vir Investidores. fazer. Investidor. E, nós vamos fazer meia culpa, não ser responsabilidade, é uma brincadeira. Não é falta de coragem. As pessoas fazem estudos de viabilidade. Quando você faz um estudo de viabilidade interna, as pessoas falam, eu não moro em prédio. Quando você faz um estudo, vem um profissional como eu contratei, de outro estado e faz, ele vê que tem um apelo que precisa. Eu recebo gente de fora do estado, até dentro do estado o tempo inteiro, mas não tem apartamento aqui, vocês não têm um apartamento, na planta, pronto, mobiliado, não tem? Não tem. Mas em breve terá, em primeira mão vou te trazer aqui, já está no forno aí, em breve terá a fase 1 e a fase 2 e vai ter. Já tem a localização? Já, mas eu vou esperar sair o RI e vou te trazer em primeira mão a maquete, o projeto. Olha que legal. E o valor e as condições e isso, e absorve. Com certeza absorve, vai vender rápido. Vai vender. Rápido, porque precisa. Preciso vender rápido, peço ajuda a você que quer investir em Hidrolândia, seja para moradia ou para tempo de aluguel. Me ajude, nos ajude, ajude a cidade, porque a gente tendo sucesso nesse primeiro, ano que vem a gente lança outro. Tem um de alto padrão que vai ser lançado e um de médio padrão, até o teto mais da minha casa, minha vida, que também está em tratativas avançadas. E uma coisa que eu sempre quis te perguntar, Marco, e aproveito aqui a oportunidade, e muitas pessoas também questionam isso, a localização faz tanta diferença? Porque assim, de um bairro para o outro, às vezes mais que dobra o valor do imóvel, às vezes é o mesmo imóvel, né? Às vezes nem de um bairro para o outro, às vezes aqui de uma rua, né? Tem um imóvel numa rua, 450 mil, passou para outra rua, porque é uma avenida, é 800. Cara, você é prova viva disso, né, Douglas? Se estivesse na avenida, tinha pago o dobro. Nossa. Não, realmente, isso chama-se zoneamento, o mercado imobiliário tem isso. É isso mesmo? É isso mesmo. É lógico que existe, às vezes, uma coisa inflacionada, uma supervalorização. E aí, por isso que você vê tantos imóveis à venda. Eu não tenho, assim, muitos problemas com meus clientes, eu tenho um ecossistema de 15 construtores que constroem e nós vendemos os imóveis dele, de Minha Casa Minha Vida, alto padrão. Certo. Então a gente está sempre ali discutindo junto e vendo tudo mais. Mas eu sempre digo para eles, quando tem um lugar, eu falo, olha, não dá para você, o máximo nós temos hoje uma região super valorizada, que é ali Porto Royal, Porto Seguro, Fratério, Porto Seguro, que os terrenos são o dobro de outros terrenos. Por quê? Porque isso chama-se vetor de valorização. É onde a cidade está crescendo, desenvolvendo e saindo de um padrão elevado. Mas por quê? Veja bem, aqui na área onde nós estamos próximos, nós temos UPA, né? Nós temos supermercados,
né? Nós temos ali vários prestadores e de serviço, naquela ponta da cidade não tem nada. Tem Tá uma precisando. padaria. Inclusive eu moro lá, não tem um mercado ou padaria, mas breve terá. O que acontece? Normalmente, o que valoriza uma cidade, tirando a área comercial ali, é o mercado imobiliário. Então, quando você aponta o mercado imobiliário para uma região, ainda que ela não tenha uma estrutura de comércio e serviços, é assim mesmo. É a chamada área nobre? Área nobre. Não, lá é área nobre. Lá é só quem paga mais. É criado isso, então cria-se, é uma estratégia de mercado, cria-se um valor já alto, vamos dizer no popular para ser didático, não ser técnico, é a régua alta. Então a régua alta de uma região é mais alta que a outra, é o mesmo padrão de construção, mas eleva. É lógico que não dá para se fazer o mesmo imóvel, ter a ver no mesmo imóvel no bairro e ser muito a mais que o outro. Tem que ter só a diferença de terreno. Então tem lugares que o terreno é o dobro, então valoriza percentualmente dentro do custo lá e transfere. Mas existe muita coisa louca, sabe assim? Acho que eu não sirvo para ser rico não, hein, Marcos? Eu também Aquele Porto Royale lá, já é muita burocracia para entrar, rapaz, verdade, não tem nada lá. É verdade. Eu acho assim, que não... Eu prefiro morar na vila. É igual eu falo, né? Aí tem tudo pertinho, sabe? Tem aquele calor humano, né? Eu sei, eu também nós somos povão mesmo. A gente gosta de gente, gosta de gente. Mas o mercado imobiliário, assim, existem regiões que às vezes eram periféricas, desvalorizadas, e aí você vê, vamos falar em Alphaville, Dama, que são âncoras, né? Sim. Fizeram Cana Grande para um lugar que não tinha nada, já fizeram essa regra alto padrão, e aí começa o comércio, o serviço, o desenvolvimento vai atrás. O mercado imobiliário é assim. Sempre digo que o mercado imobiliário, essas questões que você falou, muitas vezes até eu entro em contradição, eu falo, mas é muita diferença para pouca. Pouco benefício, parece. Só que eu venho dizendo há anos, o mercado imobiliário é um organismo vivo. Ele não é favorável a mim ou a você, ele é vivo. As coisas vão acontecendo, é dinâmico, ele é vivo, ele não é nem mesmo manipulável. Mas às vezes quem ganha mais, quem tem mais, às vezes quer ter essa sensação de estar separado, né, de ter uma área melhor valorizada. Não, eu tenho condição, eu vou comprar. Quero morar em tal lugar. É cultural. Justo, né? É justo, ele se sente, talvez por segurança, ou talvez, como você falou... Por ego, de estar... né? Às vezes ele se sente ao merecimento. Exato. Cada um tem um senso de merecimento. Exato. Talvez um senso de merecimento para mim seja morar no prédio a uma quadra do meu escritório. Agora, ou pode ser um merecimento para mim eu trabalhar no agronegócio, numa revenda e morar do outro ponto da cidade na parte alta. Exato. E realmente, Estrolândia tem essa questão. Realmente, esse vetor que está acontecendo, se você falar topograficamente, digamos assim, é o termo, ele é em aclive, né? Ele é mais alto mesmo, enfim. Eu falo assim, mas é claro que é brincadeira, né? Porque veja bem, você morar num quase um resort ali, que tem quadra, tem piscina, né? Tem toda aquela... Não tem muro, você já sai ali, você sabe que tem segurança. É outra coisa, às vezes morar talvez num edifício, né? Ter aquela vista. Então as pessoas... Querem realmente. Quando tem condições, é claro, né, de melhorar o seu padrão de vida. E tá tudo bem. Tudo bem, e é justo. Como eu falei, cada um tem uma sensação de merecimento e pratica esse merecimento de alguma forma. Eu fico muito feliz, volto a dizer, de ser corretor de imóveis, sou corretor de imóveis com orgulho, sou empresário do ramo imobiliário, porque eu tenho imobiliário, eu tenho uma construção, todas as minhas atividades são tudo, até investimento meu é em fundo imobiliário, porque eu amo muito isso, porque todas as fases que uma pessoa tem quando me procura, eu falo que eu já tive. Nós já não somos tão jovens assim, ainda não somos anciãos, velhos, mas não somos tão jovens. Então essa fase de começar a casar, ir para uma casa pequena que dá, aumentar, vender, ter filho, querer mais quintal, querer mais espaço, todas essas fases eu já passei até agora. E no futuro eu vou passar para aquela do ninho vazio, chegar um momento que meus filhos vão sair de casa e eu tenho uma casa muito grande e vou ter que ir para uma casa menor, para um apartamento. Apartamento, talvez. Apartamento. Então, assim, o imóvel, e eu falo isso com muita emoção, com muita verdade, ele nos acompanha em todas as fases de vida. Seja no começo, seja no recomeço de uma vida. Seja no começo de casamento, começo na cidade, você chega na cidade e você quer uma casa. Você casa, você precisa de uma casa. Você, por algum motivo, às vezes a união não deu certo, você separa, você precisa de 2 casas.
Então você vai começar, teve uma promoção na carreira ou decidiu trocar de cidade, você vai procurar um imóvel. Então o imóvel, a casa, o lar, ele nos acompanha no começo e nos recomeços, em todas as fases da nossa vida. Como você falou, agora eu mereço, tenho condição de morar num condomínio fechado ou na cobertura de um apartamento, eu quero. Então o imóvel, ele nos acompanha em todas as fases da nossa vida. E traz mais qualidade de vida, traz mais qualidade de vida. O imóvel, a casa, eu sou especialista em casas, né, em imóveis, seja primeira moradia, segunda, seja para investimento. É onde você recarrega as energias, porque um dia que você está muito cansado, você não vê a hora de chegar em casa. Se você está de férias, chega um momento que você diz, estou doido para chegar na minha casa. Se você ficar doente, você quer o conforto da sua casa. Quando você vai descansar, receber sua família, você quer ficar na casa. Então, onde você vive as melhores lembranças, os melhores momentos, recarrega as energias. E no pior que esteja a sua vida naquele momento, ou que talvez você pense que esteja, é onde você se sente seguro. Para quem não conhece, o Marco Aurélio é especialista em financiamento, é correspondente Santander, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A primeira instrução que você muitas vezes faz é que a pessoa tenha uma conta, né? E comece a movimentar essa conta, né? Fala um pouco sobre esse processo, Marco. Normalmente quando as pessoas procuram, até já aconteceu e não está livre de voltar a acontecer, que a pessoa sente até uma certa frustração. Porque às vezes a pessoa quer ver aquele imóvel, quer marcar uma visita, quer ver. E eu sempre procuro, nós temos uma metodologia, uma forma de trabalhar na imobiliária que a gente chama para conversa primeiro. Seja primeiro por ligação, a gente é totalmente flexível horário, a gente sempre atende fora do horário comercial. Porque eu quero ouvir o que a pessoa espera, qual que é o desejo dela, conhecer sobre localização, sobre casa, sobre vida, sobre tamanho de família. E aí vem a questão econômica, como que ela vai adquirir. Eu sempre pergunto, através de financiamento imobiliário, você vai precisar. Hoje você me fez uma pergunta no começo, 90% das nossas transações imobiliárias na imobiliária são através de financiamento imobiliário. Algumas vezes 100%, mas na média anual, considerando o ano passado, onde nós vendemos 60 imóveis, 60 casas, foi 90% financiamento imobiliário. Então o que acontece? Ele é uma ferramenta muito importante. Hoje, como você falou, eu sou correspondente do Santander, mas eu fui durante 5 anos antes da Caixa. O Santander me convidou, eu vi que as vantagens que eu teria nesse sentido, eu já tinha um correspondente aqui, então a cidade não ia ficar desassistida. Mas é exclusivo, Marco? Você só vende pelo Santander? Não. Eu tenho essa ferramenta, a pessoa pode financiar por qualquer banco. Eu não faço o famoso venda casada. Você só compra aqui, é só você financiar. Eu dou a ferramenta. Eu entendo fazer na escutatória o que é melhor, o perfil de renda, de aquisição que a pessoa pode alcançar. E às vezes até a pessoa já tem uma conta, já tem um histórico, já tem outro banco, enfim. Então a gente sempre dá duas opções. Então primeiro eu ouço, quando é financiamento eu já explico sempre como é que tá, é assim, precisa desse documento simples, eu posso fazer a simulação, aprovação, para que você não tem ainda, vamos abrir a conta lá, movimentar lá, prova lá. Pode aprovar em outro banco, é melhor para o cliente, às vezes ele consegue, o banco que ele conseguir a melhor condição, a melhor aprovação, é o que ele vai fazer. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida é só Caixa, a gente assinou aí, primeiro trimestre, 13 imóveis Caixa, né, Minha Casa Minha Vida. Então é isso. Mas aí é aquela assessoria, tem que ser assim, que eu não fico assim, de forma invasiva, eu preciso só que a pessoa se abra, eu sempre deixo isso bem claro, qual que é o máximo de parcela que ela pode pagar, sem trazer desconforto para ela, para a família, sem gerar insegurança, sem gerar risco de inadimplência, sabendo que a parcela baixa, sabendo que ela tem que fazer um sacrifíciozinho ali, vender um veículo, apertar um pouquinho mais no primeiro momento, né? Existem as outras estratégias. Então, primeiro a gente escuta, vê isso. Muitas vezes a pessoa não pode ir, mas quer financiar, está naquele anseio. A gente tem a especialista lá que trata só do financiamento. Ela aprova, depois que a pessoa aprova, aí que eu vou mostrar os imóveis daquele perfil. Por quê? Não é porque eu só atendo se a pessoa vai comprar. Muito pelo contrário. Eu não quero gerar frustração. Eu quero que a pessoa tenha segurança, que ela pode escolher dentro daqueles imóveis apresentados, que ela já tem o financiamento aprovado e o resto a gente ajusta. E que ela tenha liberdade de escolha, porque às vezes ela vai ver aquele imóvel e aí ela só está focada naquele, tem outro semelhante e ela nem olha para o outro. E às vezes é pouca diferença para mais ou para menos, então ela te dá a liberdade de escolha. Aí ela vai, não, realmente esse é o melhor, eu quero esse. Ou às vezes ela colheu num e depois ela viu o outro. Então eu prefiro fazer nessa jornada para que não aconteça, a pessoa está lá assinando o contrato,
tá lá no Instagram, puta, mas o Marco, as meninas da imobiliária não mostraram essa, eu queria essa é perto da minha tia, da minha mãe, essa é perto da escola do meu filho. Então, é isso que a gente faz. Então, as pessoas, já aconteceu, e a gente deixa muito claro, essa pessoa, não, é o que eu falo, a gente não é interesseiro, as pessoas, os desejos, e essa troca que a gente tem é interessante, então a gente precisa ouvir e a gente assessorar, porque esse é o nosso papel, assessorar. Não é vender, porque vender por vender, qualquer pessoa faz. Né? Mas assessorar, entender e apontar o melhor caminho, você precisa de uma dedicação. Quanto tempo, em média, demora para aprovar um financiamento? Depende. Depende você muito. Mas aquela busca, depende de quem está me perguntando. Se a pessoa tiver tudo certinho, ela tem uma renda boa, ela tem um nome limpo, ela tem um histórico com o banco, ela já chega lá e fala, ó, eu já tenho aqui e tal. Quanto tempo demora, em média? É muito variável de caso a caso. Difícil responder. Não. Eu sempre falo para meus clientes, que a gente pede quando está assim, não tem aprovação, 90 dias. Por que 90 dias? Porque a gente não, vamos dizer o português claro, vamos falar de uma forma popular, a gente não queima a ficha do cliente. A gente faz uma primeira análise para ver se consegue aprovar. Aí a gente manda. E às vezes nesses 90 dias é tempo de aparecer alguma coisinha que a gente não está visualizando, embora agora a gente já tem um sistema que aparece até a questão de consumo para equilibrar. E esse é um caso. No redondinho que você falou, o que a gente fala redondinho para que a pessoa entenda? A pessoa é CLT, tem na carteira certinho que ganha, ou faz imposto de renda certinho. Quando é profissional, liberal, empreendedor como nós, autônomo, aí a gente, como eu sou um correspondente certificado, e depois eu vou explicar o que quer dizer isso, aí a demora de 3 pode acontecer, dependendo do momento econômico do banco, até 6 meses. Por quê? Aí é outra coisa como você disse, abre a conta, movimenta, mostra para o banco que você tem capacidade de pagamento, aí a gente faz uns documentos, uns anexos de defesa de crédito para que a gente explique para o analista qual que é a atividade da pessoa, que ela tem segurança, que ela tem uma recorrência daquela renda, que não é uma renda mensal totalmente igual, que é uma renda anual. Então existe esse trabalho. Sempre falo 3 meses. Mas já aconteceu, gente, de 24 horas, né? É muito assim, né? O financiamento ele é algo muito exclusivo de cada um, de cada situação. Como é merecido, cada pessoa é exclusiva. Quando a pessoa é empreendedor, microempreendedor, é mais difícil, demora mais ou é mais rápido? Como é que está esse momento? Ele entra nessa prazo aí de 3 a 6 meses. Por quê? Aí precisa, por exemplo, nós estamos no momento de declaração de imposto de renda, a gente tem divulgado isso, a gente tem assessoria lá contábil, a gente precisa explicar para o banco isso. Até que a pessoa faz imposto de renda, paga, valida e cria esse negócio, demora um pouquinho mais. Ou quando é por movimentação bancária passado esse tempo, e aí a gente precisa de um tempinho mais. Mas já aconteceu da pessoa aprovar com 30, né, até menos. Quem nunca fez um financiamento, né, Marco, às vezes pensa que é que nem comprar um carro. Entra lá na garagem, escolhe o veículo, o vendedor vai lá, bate lá, aprovou, já vai lá, pega a chave, já vai passar, tá tudo certo, já sai embora feliz da vida. E não é, né? Não é. Bom seria se fosse, mas tem. É importante você esclarecer isso para não gerar uma falsa expectativa e uma frustração. Exatamente. A gente compra para frustração, a gente sempre pede esse prazo. O financiamento tem 4 fases. Então a gente fala, precisa isso. As aprova, não aprova, a pessoa não entende, mas eu tenho renda. Mas existe um algoritmo por trás do sistema do financiamento imobiliário. E isso também não é manipulável, né? Isso para gerar seguridade para o banco, para a operação. Então existe um analista, existe o sistema da automático e existe. Eu sempre digo, espera um pouquinho na compra do carro. Porque a casa não impede você, o financiamento de uma casa, do imóvel, não te impede de comprar um carro. Mas o carro pode te impedir de comprar uma casa. Sério isso? Não sabia? Sério, é por causa Por quê? Pela essa facilidade. O financiamento do carro é mais fácil, só compra lá e ela fica com a margem comprometida. O que é margem comprometida? Via de regra, o financiamento imobiliário você pode até 40% da sua capacidade financeira. O que é 40%? Se um casal, a família ganha 10 mil reais, ele pode comprometer 4 mil. Uma parcela de 4 mil reais corresponde a um financiamento de 400 mil reais. Porém, se ele tem uma parcela de um carro de 1.500 reais, essa capacidade de pagamento de 4 mil baixou para 2,5. 2,5 corresponde a um financiamento de 250. Não fecha? Não fecha. Não, a não ser que ela tenha mais entrada, a gente negociou que seja um imóvel de menor valor, que às vezes a pessoa quer um valor e não está aprovando. Aí, quando é um empreendedor, um MEI, um profissional liberal, ou alguém que tem as duas, né? Porque a nova economia precisa ser entendida. Existem pessoas que são funcionários públicos,
funcionários efetivos de empresas, e tem outra atividade, um no casal. Um é MEI, o outro é SLT. Então, a gente tem que entender essa nova economia, por isso que a gente conversa, para a pessoa se abrir e explica, para que aprove e que dê certo. Eu amo financiamento imobiliário. Logo no meu começo de carreira, no segundo ano, eu já percebi que é o que facilitava, era muito mais difícil, penoso, difícil, enfim. E aí eu me certifiquei, me especializei para que você seja correspondente imobiliário. Correspondente não é pegar o documento da pessoa e levar no banco, é você ter uma plataforma do banco que você possa operar. É preciso fazer umas certificações da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, e toda instituição financeira exige isso. Existe uma certificação que é a CAC 300, que é para você operar financiamento imobiliário, a Caixa e todos exigem, e eu sempre fiz a 600, que é para essa operação e algumas outras operações que não vem ao caso, mas para que eu possa ter um entendimento e ajudar. Então, tudo que pode, que não pode, a gente tem a consciência e tem a técnica e precisa. Então, vai muito de cada um. A gente pede às vezes um pouquinho mais de paciência, tem momentos que não dá na primeira, mas dá na segunda. E é lógico, tem aqueles abençoados que vêm, que dá na hora e a gente fica muito feliz. Mas se não dá, a gente não desiste e faz um planejamento, um acompanhamento, né? A gente não solta só porque naquele primeiro momento não deu. E a gente pede que as pessoas também não soltem a nossa mão, aguardem, tenham um pouquinho de paciência, tenham um pouquinho de compreensão, que é só um momento. Tem vezes que o banco... tem momentos do ano que o crivo está mais estreito, que ele libera menos crédito, só passa o que dá mesmo. Tem momentos que está mais flexível, então é de momento e é individual de cada pessoa, cada momento, cada situação. Certo. Quanto tempo nós estamos aí já? Já passou de 1 hora ou não? 57. Aí não passou de 1 hora, então nós temos mais um tempinho aí. Porque o corretor fala pouco, né? Eu fiquei falando com o Raíssa aqui, eu achei que tinha dado uns 30 minutos, não marquei, e já tinha passado de 1 hora, rapaz. Conversa agradável passa muito ligeiro. Passou rápido e nosso bate-papo, e a sua presença aqui é muito importante, Marco, porque é que não te falei, é uma questão de propósito. O podcast Nossa Cidade foi criado por uma questão de propósito, pensando em ajudar as pessoas. E as suas informações aqui enriquecem esse conteúdo, porque ajudam as pessoas, principalmente quem está sonhando com a casa própria. Eu tenho certeza que tem muita gente assistindo a gente aqui nesse momento por causa, justamente pensando, sonhando, pessoas que pensam, poxa, não está legal aqui, eu queria ter minha casa, eu queria ir para um lugar, pessoas às vezes estão sofrendo, né, pagando aluguel, sendo pressionada. Agora eu até queria que você falasse sobre isso, que muitas pessoas estão usando às vezes até de má fé, estão alugando por um preço, realugando por outro, enfim, ganhando dinheiro na costa das pessoas aí, e é uma coisa que está acontecendo em Sidrolândia por causa do efeito da Impasa, né, que nós estamos passando nesse momento, e agora tem a Cutrale, né, que vai investir mais de 500 milhões em Sidrolândia, vai gerar emprego, né, então Sidrolândia realmente está passando por um momento complicado nessa questão de imóvel, e aí eu queria que você também falasse um pouquinho mais sobre essa questão, principalmente da pessoa sair do aluguel, né? Nós temos aí uma deficiência muito grande, uma dificuldade muito grande nesse momento. Quem tem imóvel, né, claro, está feliz, né, porque o preço sobe, né? Eu vi até você falando sobre o financiamento, né? Tem um financiamento lá, é o valor do financiamento, o aluguel está batendo no valor. Então está compensando muito adquirir imóvel em Sidrolândia, né? Nunca teve num momento tão bom, Douglas. É importante as pessoas terem um certo cuidado. Eu recebo todos os dias pessoas, muitas vezes em golpe. Às vezes a pessoa na ânsia de alugar, de moradia, a gente entende. A pessoa às vezes está no imóvel que está sendo desocupado forçadamente, porque a pessoa quer alugar maior e a pessoa não tem para onde ir. E aí muito golpe, tem tido muitas pessoas me procuram e mostram, e a pessoa quer ouvir que é verdade. Se teve uma pessoa até saiu chateada, até uma professora, eu falei, olha professora, não tem como isso dar certo, não tem como ser verdade, a senhora não faça isso, não pague, espere, mas é porque na verdade, meu filho usou meu nome nas Casas Bahia, agora eu não posso financiar. Eu falei, então negocia a sua dívida, espera, vamos organizar, eu te ajudo, não faça isso. E a pessoa fez e está arrependida, agora não tem o que fazer. E essas pessoas que, assim, não tem como agenda, Douglas, é questão de oferta e demanda, né, oportunidade. A gente não pode, vai de consciência de cada um, a pessoa está vendo uma fonte de renda, o aluguel aumentando e às vezes, enfim, vê a oportunidade. Sidrolândia passa por um momento de agroindustrialização
e de crescimento econômico, que a cidade não está preparada do ponto de vista habitacional, além dos serviços. E então as pessoas têm que ter um certo cuidado com isso aí. Então você que está no aluguel, renova ele, deve tentar fazer um financiamento imobiliário. Porque às vezes o que você, ainda que seja mais da capacidade de pagamento, e a pessoa que tem condição, é até um pedido, a pessoa que tem condição, capacidade de pagamento, se ela já tem o imóvel dela, tá tudo bem. Adquira um imóvel novo, mora no novo e aluga o seu. Você vai alugar bem. Ou compra um imóvel para investir, porque teve os momentos que o aluguel pagava até 50%, mas hoje está pagando mais de 50% da parcela. Está pagando até 100% pelo momento, e tá tudo bem, as pessoas têm que aproveitar do ponto de vista para investimento, e as pessoas que estão tendo essa tratativa, essa pressão de sair do imóvel também tem que avaliar. E às vezes, muitas vezes a pessoa não é o imóvel que ela deseja, mas a vida é feita de começo e recomeço. Então, às vezes, compra um imóvel mais alcançável do ponto de vista financeiro, vai trabalhando, vai prosperando, imóvel valorizando, daqui a pouco você vai lá e vai comprar o imóvel do jeito que você quer. Porque às vezes está num imóvel alugado que não é o que quer, mas também não quer pegar uma casa, mas já que se for a minha, tem que ser do meu jeito. A gente sabe que todo mundo sonha, todo mundo é merecedor, mas tem que ter essa consciência. E às vezes também, justamente procurar por causa, como eu disse, como é uma alta demanda, a gente tem casa em construção, mas a casa vai demorar 90, 120 dias para ficar pronta, mais uma jornada de até 90 dias de financiamento, daí até 6 meses ou mais. Então a pessoa tem que se organizar, ela tem que ter esse entendimento, que melhor ela pagar, ceder, digamos assim, ao locatário, ao locador, desculpa, que ele paga o valor até ele fazer a dele. Porque também assim, às vezes a pessoa vai sair e ficar brava da casa, ela vai se deparar com a fila de gente querendo alugar imóvel, ela também não vai encontrar. Então eu sempre sou muito do acordo. Eu prefiro o contrato do que o atrito. Às vezes as pessoas, ambas as partes, conversar e falar, olha, como eu assessorei um cliente agora, constantemente vende um imóvel, que ele estavam pressionando para ele comprar aluguel e queriam dobrar aluguel. E ele veio e já me brava, eu falei, é o momento. Faz um acordo, renova 6 meses, se aquela casa não serve, compra essa aqui. E é assim, sempre o equilíbrio. Por isso que eu prefiro o contrato do que o atrito. Às vezes cada um cede um pouco para ficar justo equilibrado para ambos. Até o dono do imóvel, né? O dono do imóvel também precisa ter um bom senso, né? Para poder ter pessoas ali. Às vezes é melhor ter uma família de confiança ali que está pagando o aluguel certinho do que ele querer arriscar, crescer o olho e aí pôr um monte de higiene na casa, né? Arrebenta com o imóvel. Tem que ter essa consciência. Né? Enfim, o importante também, né, Marco, é procurar um profissional. Sei que você não mexe com aluguel, né? Mas procurar um corretor. Até você falou sobre golpe. Nós estamos até trabalhando numa pauta e a gente primeiro faz toda uma investigação, uma apuração para poder trazer notícias com credibilidade nesse sentido, porque é de um golpe, né, de uma pessoa que acabou perdendo 30 mil reais na conversa de um construtor. Esse construtor apresentou o projeto para a pessoa, disse que o terreno era no Pérola do Planalto e pegou então esses 30 mil reais da pessoa e começou a enrolar e desapareceu. Começou a enrolar, enganou mais 2 pessoas que o valor parece que foi 10 a 15 mil e sumiu. E essas pessoas estão no prejuízo. Foram até o pessoal lá do Pérola do Planalto, o pessoal, não, esses terrenos aqui não pertencem a essa pessoa. Era um golpe, a pessoa nem checou primeiro para saber quem que era, e aí parece que teve uma mulher que ela conhecia, a pessoa conhecia ela, e aí essa mulher ganhou uma comissão para mentir dizendo que era de confiança. Veja bem, olha só que rolo, olha só que história. Né? Por quê? Porque a pessoa realmente, naquela ânsia que nem você falou, de querer entrar no imóvel, de querer comprar a primeira casa, perdeu 30 mil reais. Nossa, às vezes perdeu o dinheiro de uma vida, né? O que acontece? As pessoas devem procurar um profissional. Eu defendo a minha classe de corretores de imóveis, Turlândia tem ótimos corretores de imóveis, né? As pessoas que estão começando devem ter um cuidado, questão documental. Eu vendo muito imóvel na planta, sempre vendi desde o começo, mas tudo é matrícula no nome do construtor, são pessoas que já estão atuando ou começaram e a gente tem um crivo mais apertado. O que acontece? Às vezes a pessoa tem foto de imóvel pronto, fala que é dela, não tem como você confirmar, não tem, mostra um projeto aí, não tem. Então é bom procurar um profissional. E volto a dizer, não existe milagre humano.
Por que que eu digo isso? Às vezes a pessoa fala, mas eu fui na imobiliária, disseram que é tão difícil o financiamento, agora o cara falou que é fácil. A casa que lá estão pedindo 300, ele está por 250. Olha só o corretor ganhando 50 mil. Não é assim que acontece. E aí a pessoa faz essa análise e usa um terceiro para validar. Essa história que você falou é o que eu mais escuto. Mas a casa dele, vai ver a casa nem é essa, a casa que a pessoa falou que ele construiu uma casa alugada. A pessoa pensa numa comissão, numa participação e não pensa, não tem empatia pelo outro. Então as pessoas devem procurar um profissional sim, devem ter uma assessoria, devem ter um contrato com o número da matrícula do imóvel. Se o construtor não é o titular, tem que assinar como anuente, tem que ter essa preocupação. Mas as pessoas na ânsia de acertar, de querer muito, vai alguém, às vezes nos enxerga como um burocrata, como na verdade a gente só quer trazer a segurança. E aí a pessoa pega e cai num golpe desse, aí vai ver. Tem um projeto bonito, mas projeto é só projeto. Tem um papel, tem uma casa, então tem que averiguar. E aí você vê, não tem como o pessoal do PREA se responsabilizar, porque eles não têm nada a ver com isso aí, e nem é a titularidade. Então, volto a dizer, procura um profissional. Tenha muito cuidado com o profissional também. Vai aí um alerta, né? As pessoas que estão começando ou não devem ter muito cuidado com quem faz parceria. E as pessoas também têm muito cuidado quando a pessoa tem isso aí como uma muleta. Eu sou corretor de imóvel também. Se eu conheço aquela pessoa, conheço, está divulgando imóvel. Se já uma pessoa me procurou, que uma outra pessoa que é corretor estava divulgando imóvel que está no imobiliário, e aí ele falou que conseguiu um valor inferior. Aí para você explicar, a pessoa não aceita, acabou não fazendo, pensando que eu estava dificultando, que eu estava tendo ganhar mais. E a pessoa falou, que eu confundi, tem um monte de casa no seu site, eu achei que era aquela. Então assim, tem que ter muito cuidado, procurar quem já tem uma experiência, quem tem um nome a zelar. Eu sempre falo, a pessoa pode não conseguir falar comigo no momento, porque eu sempre estou atendendo alguém, sempre estou fazendo alguma coisa, mas se ele for no imobiliário ele vai ser atendido, ou pelo menos vai ser anotado e vai receber um retorno. É muito cuidado que precisa ter. Muita gente também, às vezes, como pode dizer, ela está atrás de uma grande acertada, ela não tem experiência em construção civil, que é algo sério, ela nunca construiu, ela pega um projeto, conversa com o outro que diz que gastou tanto e ganhou tanto, vai lá e sai vendendo e não consegue cumprir. Prazo, às vezes a gente também tem dificuldade, porque tem as questões climáticas e terceiros, mas às vezes a pessoa nunca nem construiu, e aí fica enrolando, aí pega o sinal, aí faz contrato aquele que não devolve o sinal, dá canseira. Então as pessoas vão tomar muito cuidado, procurar profissionais sérios, idôneos, né? Eu tenho atuação também junto com os colegas corretores como delegado do CRES, então a gente recebe muita denúncia, não é delegado de prender ninguém, mas um representante do CRES aqui, eu sou um dos delegados, então a gente conversa primeiro com a pessoa, instrui, a gente não desmotiva e nem deprecia, desgasta, não faça nada pejorativo com outros profissionais, mas tem muita gente que está muito na ânsia de entrar no mercado, porque como eu falei agora é tudo muito glamuroso. E tem toda uma ética, tem toda uma 4 linhas ali para a pessoa seguir, né? E aí a pessoa, né, tá naquela ânsia, quer vender, não, o cara compra e depois transfere a responsabilidade. Nossa. Ganhou a parte dele, transfere pro outro, aí a pessoa fica sem imóvel, gasta com advogado, só fica problema. Frustrado, só problema. Então, assim, e ela vai às vezes numa situação que a gente não tem como a gente costurar, não tem como a gente fazer emenda, não tem como a gente. Tem uma situação que infelizmente eu tenho que falar, e isso acontece toda semana. Infelizmente eu não posso te ajudar, acredito que você deve procurar um advogado. Mas se você falar, não vou falar. Você confia lá naquela pessoa lá, resolva com ele, se é um cidadão de bem e não conseguiu resolver, procure um advogado, que é um profissional que vai poder te ajudar. Infelizmente eu não posso. Tá certo, Marco, estamos chegando aqui ao final aqui do nosso bate-papo, foi um bate-papo riquíssimo, e eu queria já no fim que você falasse um pouco sobre o momento que você vive. A gente anda pela cidade, vê um monte de placa, móveis bons, né? Móveis para todos os gostos, um crescimento assim muito bom, né, da sua equipe, de você como profissional, a gente vê você viajando, fazendo curso, se capacitando, aprendendo, crescendo. Como que chega o Marco Aurélio nesse momento, assim, olhando para trás, valeu a pena? Valeu, Douglas. Valeu muito a pena, todos os dias faz. Eu não penso em fazer outra coisa da minha vida. Eu nem me imagino um dia parando, até brinco com a minha família, que eu não vou conseguir aposentar nunca, porque a hora que eu tiver mais velho, aí que eu vou ter coisa para compartilhar, conversar, e vou ter tempo, meu filho não está criado, mas eu agradeço, é fundamental nessa minha jornada o apoio da minha família, que entendeu que eu saí um pouco fora da caixa, que eu não segui o padrão deles,
Uma peça importante, fundamental que teve na minha jornada foi o meu casamento. A minha esposa, como eu falei na parte jurídica, quem divide comigo a vida, os problemas, os perrengues, não é tudo tão glamouroso, né? Inclusive eu vou ter um projeto aqui de receber casais e falar sobre casamento, e você já sinta-se convidado de vir com a Maria Rita. Estaremos. O Raiz vai trazer a Gabriele, e aí você traga também a sua esposa para a gente falar sobre casamento. Eu acho que é muito legal, muito bacana. Vocês são casais que realmente deram certo, estão dando certo, né? E a gente fica muito feliz de ver isso. E a gente queria, né, que vocês compartilhassem também, né? Será um prazer para nós. Ela vai desenvolver um trabalho muito especial que ela vai estar tendo para te falar, te agradeço. E ela também está usando mais rede social, né, Marcos? Eu sou o diretor dela. Você é o... Eu sou o publicitário dela. Pô, tá dando certo, parabéns. Obrigado. Vai ficar feliz com saber. Do lado de as pessoas que nos apoiam, a gente tem uma rede de apoio. Não acredito que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, é do lado, porque você divide. Parceira, né? E a Maria Rita é minha sócia de vida, de negócios e de tudo, né? Não vai chorar, cara. A gente participa de tudo ativamente, passa por tudo, cria nossos filhos. Tenho muita felicidade, sou muito feliz com os filhos que Deus me entregou para que eu cuidasse desse mundo. Isso faz uma diferença muito grande, porque até uma parte... O primeiro imóvel que eu mesmo construí, eu vendi para uma pessoa e disse para ele que eu gostaria que se um dia os nossos filhos estudassem junto, o filho dele dissesse para meu filho: a casa que eu moro, seu pai que fez, eu sou bom, eu sou feliz. E não disser: a casa que seu pai fez para a gente é ruim e você mora numa casa boa. E coincidiu, o universo abençoou, e essas duas crianças estão juntas, são amigos, jogam bola junto. Porque teve um momento que estragou alguma coisa que eu não tinha tanta experiência, uma pessoa me vendeu uma madeira não tão boa, precisava trocar uma viga, e eu troquei o telhado inteiro da pessoa sem custo nenhum e expliquei para ele que era falta de experiência e que eu tinha sido induzido ao erro, mas eu não transferi responsabilidade, porque criança se explica, adulto se responsabiliza. Com certeza. E fui agraciado que essas pessoas... Estou falando do momento pessoal porque eu não tenho como separar o momento pessoal do momento profissional, as duas coisas se fundem porque eu sou um só. Sou muito feliz, sou muito grato. Eu nunca tive plano B. Eu sempre quis estar onde eu cheguei e onde eu estou chegando. Certa vez, numa disputa com um corretor de mais experiência, disputa de venda. Certo. Eu consegui vender e eu disse para umas pessoas, amigos meus, que eu um dia seria o corretor mais reconhecido dessa cidade. Ou um dos, pelo menos, um dos mais reconhecidos. Eu acredito que estou no caminho. Todo mundo riu e eu esperei. Mas eu sigo investindo, estudando, aperfeiçoamento constante na minha equipe. Ano passado eu fiz um alto investimento em treinamento, vou replicar esse ano. Mas estudo é por um propósito. A questão de alavancagem profissional tem acontecido muito bem, eu estou muito feliz, muito satisfeito. Mas o que eu tenho ficado mais satisfeito é dessa troca, como a gente teve. É muito bom você ir no mercado, no posto, no almoço de uma igreja e a pessoa, sei lá, comentar, lembrar que é seu cliente, seu comentar. Essa troca é muito importante para mim. E tudo que eu tenho hoje, eu aproveito para agradecer cada pessoa que foi meu cliente, que confiou em mim, seja para ser o corretor do ponto de vista de ajudar você a comprar um imóvel ou você vender. Porque tudo que eu tenho, que eu sou, veio da minha profissão. Não foi herança, não foi outra facilidade. Foi de suor, foi de respirar, transpirar e me inspirar com isso. Então eu sou muito grato a todas as pessoas que participaram da minha vida até agora e as que virão, porque o meu sustento veio disso, o meu propósito veio disso, e eu sou muito grato por essa troca. Quando alguém confia em mim, eu me sinto altamente responsável para ajudar a realizar. Então esse é o momento pessoal e profissional. Do ponto de vista profissional, em breve nós vamos estar aqui, quero... pelo menos mensalmente fazer um podcast com você, para que as pessoas desmistifiquem, em vez de o que é fácil uma aquisição, olhem por outro ponto de vista sobre um investimento imobiliário. Trazer aqui, só não vou poder falar com mais detalhes, porque eu assinei um termo de confidencialidade, mas assim que sair, vou falar aqui sobre o prédio vertical, o 1 e depois o 2. Existe um outro trabalho de um chacreamento que nós estamos envolvendo. Então a gente busca, não tem no cenário municipal, a gente busca no estadual e busca até nacional. Faço parte de um grupo de estudo, aperfeiçoamento de incorporação, para aprender, ver o que está dando certo lá, que pode ser aplicado aqui. Claro. Em vez de começar a ficar bem aqui e ir para lá, por que não trazer as pessoas para cá? Então esse é o meu momento que eu estou vendo atualmente. Já vislumbro cada vez atender mais gente, já vislumbro minha equipe, uma já fez o nível superior de corretora de imóveis, outra está concluindo, para estar preparada, para atender, para a gente conseguir atender cada vez mais pessoas e melhor. E que junto a gente possa, Douglas, eu e você,
fazer parte dessa história, dessa cidade, fazer parte do desenvolvimento. Quem sabe um dia vai ser o meu filho e o seu aqui conversando e vão lembrar dessa entrevista e das outras que virão. E a gente vai ter o prazer de ter feito, cada um na sua atividade, parte da vida das pessoas, ter feito algo de bom, ter chegado e poder sorrir. Eu acho que ser feliz é olhar para trás e poder se orgulhar. E eu tenho orgulho da minha história e acho que, se Deus assim permitir, eu vou conseguir trazer orgulho para minha família e fazer as pessoas se orgulharem de si mesmas quando conseguem adquirir, quando desenvolvem, verem que sim, é possível, que elas não podem desistir dos seus sonhos, que elas podem alcançar e às vezes só precisa de uma ajuda. E se eu puder ajudar, com certeza vou me desempenhar ao máximo e me dedicar ao máximo para que assim consigamos juntos. Amém. Amém, irmão. Obrigado, tá? Um prazer. Valeu, senhoras e senhores, esse foi Marco Aurélio, corretor de imóveis, empresário em Sidrolândia. Foi um prazer falar com você e já vamos deixar marcado aí os próximos para a gente aprofundar ainda mais essas questões, principalmente de financiamento, para a gente poder ajudar a população de Sidrolândia e de toda a região, né, Marco? Com certeza. Algo mais a acrescentar? Não, só isso. Vou estar pronto à disposição sempre que você chamar. E acrescentar só a gratidão a Deus, a minha família e hoje em especial você por ter me dado essa oportunidade de estar mais próximo das pessoas, de talvez poder ter contribuído, seja de inspiração para quem quer tá começando e seja para alguém que às vezes acha que é muito difícil ou que não é viável ter o próprio imóvel, fazer um investimento e poder compartilhar as experiências e assim inspirar as pessoas, como eu já me inspirei muitas vezes e sigo me inspirando nas pessoas sempre. Valeu, Marco. Obrigado você, amigo internauta, agradecendo aqui os nossos parceiros, a Impasa, a eForte Incorporadora, a IVR Net e também o Nutrimais Atacado. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe. Amém.